nas nossas aulas aqui dos profetas maiores, do curso do Cefo. Hoje falaremos aí sobre o último profeta, o profeta Daniel, tá? Daniel, ele foi um profeta que profetizou na Babilônia. Ele vai ser levado cativo, tá? Com os cativos da Babilônia, com os cativos de Judá para a Babilônia. Isso aqui é importante vocês entenderem. E a palavra-chave aqui do profeta é a soberania na história, tá? Isso dentro da perspectiva aqui do escritor. Então, 605 antes do nascimento de Cristo, o profeta Daniel ele vai profetizar, ele vai ser levado com os nobres, tá? Ele é da linhagem dos nobres, ele é da tribo de Judá, e ele é levado aí para a Babilônia, tá? Como eu falei para vocês, da tribo de Judá e membro da família real. Deportado para a Babilônia em 605, tá? Antes de Cristo. Seu nome significa o Senhor é o meu juiz, profetizou durante o exílio. Tem sido contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Obadias, tá? E logo no princípio do cativeiro, tornou-se membro do conselho de ministros de Nabucodonosor. Então nós sabemos a história, nós temos inúmeras histórias poderosas do livro do profeta Daniel. É um livro, esse também não só contém escritas literárias apocalípticas, mas ele é chamado também pelos teólogos de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vai, e inclusive por isso eu sei que muitos devem perguntar, professor, Zacarias tem 14 capítulos, Daniel só tem 12. Por que Daniel está incluído nos profetas maiores e Zacarias não? Lembra de eu falar, é pelo conteúdo. O conteúdo profético dele, no caso que não é escrito, mas o conteúdo dele profético não é mais importante, mas ele escreveu mais coisas proféticas muito detalhadas do fim. O profeta Zacarias vai ter profecias apocalípticas também, professor? Vai ter. Mas o profeta Daniel vai ter muito mais profecias apocalípticas e com precisão, dando da questão da transição de reinos lá no Daniel capítulo 2 e Daniel fala da estátua, Daniel capítulo 4 que fala dos 4 animais, vai ter profecias muito detalhadas, tá? Por isso ele vai ser considerado aí profeta maior, pelo conteúdo profético, ok? Ok, entendendo isso aqui? E logo no princípio do cativeiro tornou-se membro do ministro Nabucodonosor, como nós falamos. Deus ele vai colocar Daniel numa posição de destaque, tá? Só abrindo um parênteses aqui, Deus faz isso, professor, hoje? Ele faz, irmãos, ele faz isso, tá? Só que isso não pode ser uma regra, não. Você não pode viver passeando e viajando na maionese, achando que Deus vai fazer favor no lugar dos príncipes. Pera aí. Qual é o objetivo disso? Tanto que você vê que Daniel, ele ficou na corte. Ele profetizou dentro do palácio, assim, ele viu as profecias, Deus mostrou para ele as visões, ele escreveu, mas ele tinha uma posição privilegiada, tá? Nobre dentro do palácio. Já Ezequiel não tinha. Ezequiel estava o quê? Com os outros cativos, tá? No campo. E Jeremias ficou pior ainda, porque ele ficou lá em Jerusalém, com ela toda destruída, tá? Então eu quero que você perceba aí que são propósitos diferentes. Professor, o que vai determinar onde Deus vai me colocar? Irmãos, é o propósito, meu filho. Nós temos que ser maduros e não embarcar na onda dos coach, não, tá? Dos doidão da vida, não. Não, Deus vai te colocar lá. Você não sabe onde Deus vai te colocar. Nem eu sei onde Deus vai me colocar, irmãos, pra te falar a verdade. Você perguntar para o professor Ricardo, onde Deus vai te colocar? Eu não tenho a mínima ideia. No momento eu tô aqui morrendo de frio. Agora é 6 horas da manhã. Então, não tenho a mínima ideia. Uma coisa eu posso te falar. Ele vai nos colocar aonde for o propósito dele, tá bom? Então que isso fique bem claro e sejamos maduros. Então vamos lá. Desde Nabucodonosor até Ciro, abrange um período de cerca de 71 anos, desde 605 a 534 a.C. Tá? Sua profecia vai muito mais além do seu tempo e ultrapassa o nascimento de Jesus. Ou seja, as profecias do profeta Daniel, como eu falei para vocês, elas chegam até o nosso tempo. Tá? Inclusive nós estamos, você sabe aonde? Na profecia da estátua de Daniel capítulo 2, provavelmente nós já estamos já nos pés para entrar nos dedos. Os 10 dedos representam 10 reis que se reunirão no futuro, debaixo do poder do anticristo, tá? E nós sabemos que as nações já estão caminhando para isso, porque provavelmente possa ser que vá ter uma terceira guerra mundial, porque isso precisa para mudar os blocos, tá?
A Primeira Guerra Mundial, ela serviu, de 1914, ela serviu para mudar mentalidade e mudar os blocos, configuração de blocos, tá? Blocos econômicos e blocos políticos e sociais, tá? Então serviu para uma mudança de mentalidade no mundo todo, as nações se configuraram. Em 1939, professor, Segunda Guerra Mundial, que vai se encerrar em 45, mesma coisa. Mudança de blocos, as nações tiveram uma nova postura, vamos ter a criação da ONU, tá? Então, mais ou menos, nós sabemos que a guerra, ela traz isso aí. Então, mais ou menos, nós estamos nos pés e entrando nos dedos. Quando entrar nos dedos, vamos ter 10 reis, vamos ter 10 blocos no planeta Terra inteiro, no mundo geopolítico. E são eles, a Bíblia diz que é eles que entregam o reinado para o anticristo, tá? Isso que é muito interessante nós entendemos isso aqui. Mas nós não vamos entrar por aqui, tá? É só um spoilerzinho para vocês. Ok. E o propósito do livro, professor? Primeiro, este livro que é chamado de Apocalipse do Velho Testamento, então ele foi escrito para encorajar os judeus exilados e tem como propósito máximo apresentar o controle soberano de Deus sobre acontecimentos da história, tá? Após escrever o capítulo introdutório, o livro em hebraico, Daniel muda para o aramaico. Outra coisa que vocês precisam entender é que quando eles vão para o cativeiro babilônico, lá eles vão aprender o aramaico. Professor, o aramaico era a língua dos caldeus, era uma língua no Oriente Médio praticamente de escrita de negócio, tá? Era como se fosse um inglês hoje. Era uma língua universal. Então eles vão aprender o aramaico, vai ter uma mudançazinha aqui, tá? A partir do capítulo 2. Que é interessante vocês entenderem. Jesus, ele falava o quê, professor? Jesus, ele falava aramaico, tá? E esse aramaico eles vão aprender no cativeiro babilônico. Outra curiosidade, professor, no cativeiro babilônico, as sinagogas vão nascer lá. Por quê? Vocês têm que se perguntar. Falei para vocês, vocês perguntam por que as coisas. Por quê, professor? Porque na Babilônia, queridos, não tem templo em Jerusalém para ir adorar a Deus. Lembrando que a identidade templária de Israel começou com o tabernáculo. Vai aprimorar com Salomão, que vai construir o templo, tá? Depois o templo vai ser derrubado e eles vão para a Babilônia. Lá na Babilônia não tem templo. Logo não tem templo, era o único lugar que eles se reuniam. Era a única, como se fosse uma igreja. Era o templo. Não tem templo. O que você tem que fazer? Vai ter que reunir em algum lugar. Vai começar as reuniões, né? Nós chamamos aqui de Id. Então, hoje, então, eles vão começar a se reunir em alguns lugares. Esses lugares vão ganhar nome, sinagoga, onde eles vão se reunir para orar a Deus. Aos sábados, vão se reunir para adorar a Deus. Vão se reunir para lerem a Torá, a palavra de Deus. Então aqui vai nascer as sinagogas no cativeiro babilônico, assim também como o aprendizado da língua aramaica, tá bom? Então isso aqui é interessante nós entender. A língua aramaica hoje não existe mais, é uma língua morta, tá? Não que ela não exista, né? Deixa eu falar que uma coisa não existe mais, ela deixou de ser, ela caiu em desuso, ela não é mais usada, tá? Então, entendendo isso aqui, cara, o profeta Daniel, profeta do Apocalipse do Antigo Testamento, ele vai profetizar algumas profecias, a mais polêmica de todas, as 70 semanas, tá? Quando o povo estava prestes a encerrar os 70 anos na Babilônia, Deus mandou outra profecia para ele. O anjo disse, os 70 anos estão acabando, mas as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para espiar a iniquidade, acabar com a transgressão, ungir o santo dos santos. Então nós vamos ver aí praticamente 5 objetivos aí das 70 semanas. E as 70 semanas nós vamos ver que elas parou nas 69 semanas, nós não vamos entrar aqui, mas ela vai mostrar com precisão a morte de Jesus, o ministério e a ascensão dele. Vai ter inúmeras profecias lá, como as transições de governo, tá? Como a estátua, os animais, o reinado do anticristo, o reinado futuro, a última guerra. Então ela vai mostrar a volta de Cristo, o arrebatamento, professor, tá no livro do profeta Daniel, tá lá. Eis que ele, mostrando que ele vem nas nuvens, chamando o povo, a pedra que vem lá do céu cortada, assim, tem um monte de coisa, tem arrebatamento, tem julgamento final, tem juízo final, tem um monte de coisa, inclusive muitos que ficam filosofando aí com o apóstolo Paulo, Deus mostrou para ele o arrebatamento, tirou, não, o apóstolo Paulo tirou o arrebatamento do livro do profeta Daniel.
E não só no livro Profeta Daniel, apesar dele ser um livro considerado apocalíptico, o Apocalipse está desde Gênesis a Apocalipse, tá? Não é só o profeta Zacarias fala, tem profecia apocalíptica, Sofonias fala de arrebatamento. Então, assim, o arrebatamento ele não está só lá com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tirou isso da lei e dos profetas, tá? Tá no Antigo Testamento. Foi coisa inventada da cabeça dele. Nenhuma psicografia que Deus deu para eles. Escreve aí, ó, tem um arrebatamento. Não, não teve nada disso, não. O profeta, o apóstolo Paulo, ele conhecia mais os nossos dias do que eu e você. Por quê, professor? Porque ele tinha na cabeça a lei e os profetas. Quando nós temos a lei e os profetas, quando eu falo a Torá, a palavra de Deus inteira, o Antigo Testamento, os profetas maiores e menores, nós conseguimos fazer conexões e essas conexões nos levam a conclusões, tá? Então isso aqui é muito importante nós entendermos. Então, partindo disso, nós encerramos aqui o livro do profeta Daniel, os profetas maiores, e até o nosso encontro presencial. Fui!